eu não vou insistir muito no que passou, porque o que passou já passou e não vale muito a pena a gente ficar batendo muito na tecla. De certo que saíram Júnior Chávarri e Lucas Drubsky, e a gente ficou 90 dias sem diretor de futebol. É um momento que para mim é um momento um pouco que vai mexer um pouco com o meu brilho de torcedor, com o meu brilho de ver o Bahia querer sempre estar vencendo. E eu acredito que o seu também, que você participou da manifestação da democracia, foi para a rua, como todo mundo. A gente tem fotos sua bem novinho, com nariz de palhaço. As pessoas envelhecem de ver fotos de Guilherme. Eu entrevistei vocês há 6 anos atrás. Isso. 6 anos atrás. E vocês me prometeram, no final da gestão, me dar uma outra entrevista para fazer um balanço da gestão. Isso terminou não ocorrendo. Vocês se reelegeram. A gestão não acabou, não, continua. Mas vocês deram continuidade à gestão e hoje a gente está aqui. 87 dias sem diretor de futebol, 2 eliminações vexatórias, e me permita falar como torcedor, em Campeonato Baiano e Nordeste, onde o protagonismo do Bahia ele é gritante, e ele precisa ser, porque o Bahia se intitula e é o maior do Nordeste por conta da sua história, tradição e tudo, e Campeonato Baiano é o nosso playground, onde a gente costuma brincar e ser campeão e dar alegria à torcida, e a chance que o torcedor tem de gritar campeão todo ano. Por quê? 87 dias sem diretor de futebol? São perguntas que o torcedor faz sempre e que claro, é muito importante. Interessante a gente ter essa abertura de ter você aqui para perguntar sobre isso. Por que 87 dias sem diretor de futebol? Por que tamanha letargia com relação a isso? E aí a gente vai emendar. E por que, dentro dessa história toda, a gente não continuou usando a base, pelo menos no Campeonato Baiano, que nos daria uma chance maior de sucesso? Bom, vamos lá. São muitas perguntas, se eu esqueci alguma coisa, você 87 dias sem diretor de futebol. Beleza. Assim, quando a gente faz opta pela saída de Chávarri e de Lucas, a gente, Guilherme e eu, a gente se olha e fala, olha, a gente não tem o direito de errar, né? Porque é um ano que ou a gente acerta ou o clube vai passar por mais dificuldade ainda, então nós temos que ser muito assertivos nessa escolha. Então, entre essa contagem de dias, né, sem ter o diretor de futebol e a contratação... E uma errata, não são 87. É tão místico que é 88 dias sem diretor de futebol. Pois é, entre essa contagem, assim, né, de a cada dia que passa, não ter um diretor de futebol e trazer alguém por trazer, apenas para preencher a lacuna e dizer que nós, olha, contratamos, está aqui, a gente preferiu segurar para ter um profissional que a gente confiasse. Isso não significa dizer, é importante aqui a gente trazer a informação, que ao longo desses 88 dias, como você bem pontuou, nós não tivéssemos feito tentativas. Fizemos diversas tentativas. Eu posso lhe dizer aqui que fizemos, até contratarmos o profissional que contratamos, no caso, Freela, nós fizemos 5 tentativas de contratação de profissionais, que não vieram por circunstâncias das mais variadas, né? Desde profissional que já tinha acertado com outro clube, embora não tivesse anunciado quando procuramos, a profissional que preferiu ir para outro projeto, a profissional que tinha circunstâncias pessoais que impediam uma mudança no momento. Então, nós fizemos, como eu falei, a contratação de Freeland foi após 5 tentativas. E que bom que foi Freeland, porque é um profissional que nós já buscávamos, já tínhamos buscado, as pessoas não sabem disso. Quando nós buscamos um gerente para a base, após a saída de Marcelo Lima, em 2018, logo no primeiro ano da nossa gestão, nós fizemos uma conversa com o Freeland, e acabou que, por uma circunstância pessoal dele específica, à época ele não pôde vir, mas nos deixou uma impressão muito boa, e era um profissional que a gente já tentava trazer, né? Já tentava trazer, inclusive, para essa posição, mas que acabou que não foi possível fazer anteriormente. E, por circunstâncias do destino, acabou que, ao final desse período, nós conseguimos trazer ele, porque foi o momento que ele estava encerrando ali a sua passagem no Botafogo.
mas não ficamos 88 dias parados, como eu falei, fizemos muitas tentativas, sondagens, conversas. Se fosse, João, para contratar alguém simplesmente para dar satisfação, eu lhe garanto que a gente conseguiríamos fazer isso em 2, 3 dias. Porque o Bahia é um clube que muitas pessoas almejam trabalhar, pessoas de um nível muito alto, inclusive, mas nós pregamos por algumas questões que para nós são inegociáveis, como ética, honestidade, capacidade. Então, para trazer alguns profissionais que nós sabidamente tínhamos informações que iam de encontro a esses princípios, a gente preferiu não fazer. E acabamos ficando aí, de fato, 88 dias, um tempo muito além do que gostaríamos, né? Mas que, repito, entre ficar esse prazo e trazer alguém que, já com a convicção de que não daria certo, a gente preferiu esperar para ter uma boa escolha, como acho que nós fizemos. É bom lembrar que, nesse período, nós trouxemos um outro profissional que é muito importante no dia a dia do clube, que não vai aparecer tanto naturalmente, mas que tem uma importância estratégica e vem num momento muito interessante de alinhamento com o Frila, que é João Paulo, né? É um cara com viés técnico muito, muito importante e que ajuda demais no dia a dia. E já contávamos com o René, que continua ali com a gente na condição de coordenador de futebol. Então, hoje a gente tem um departamento de futebol completo, com diretor, gerente, coordenador, todos com suas funções bem definidas, que vem trabalhando numa harmonia muito boa, numa sinergia de dia a dia muito bacana, e eu acho que a gente está construindo algo bem interessante para a gente durante esse ano. Mas teve uma parte final que você comentou, sobre a base. E aí eu discordo um pouco de você, de nós não termos usado a base, porque a gente precisa lembrar o seguinte, a gente estava disputando a Copa São Paulo Futebol Júnior, né? E todo o nosso sub-20 estava lá, envolvido nisso. Embora alguns atletas tivessem ficado aqui para disputar, e como disputaram, as 2 primeiras partidas do Campeonato Baiano. E sobre o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, sem aqui tirar uma palavra do que você falou em relação aos resultados, que foram pífios, né? E veja, você falou uma coisa que é a pura verdade. Eu estou como vice-presidente do Bahia por conta do trabalho que eu desempenhei no clube. Eu não sou filho de ninguém conhecido, de nenhuma família tradicional do clube. Meus pais não são magnatas que fizeram com que eu conseguisse me inserir nesse contexto. Eu entrei como funcionário do clube, fui contratado, e fui contratado por ter sido visto enquanto torcedor, enquanto uma pessoa que lutou ali naquele processo democrático. Então, assim, nós, enquanto torcedores, sofremos com esses resultados e sofremos também enquanto dirigentes, porque a gente quer que o trabalho da gente dê resultado, né? E eu não tiro nada do que você falou, mas é importante a gente lembrar o contexto, né? Porque o professor Celso Castro, que nos ajudou ali no período da democratização, ele me ensinou que todo texto sem contexto vira pretexto, né? A gente veio de um pós-rebaixamento, com a necessidade de reformulação do nosso elenco, perdemos ali peças importantes do ponto de vista técnico, né? Já enumerei essas peças aqui antes. Estávamos num processo de reformulação. Retomamos as atividades do grupo principal ali, se eu não me engano, no dia 4 ou no dia 5 de janeiro, antecipando, inclusive, um pouco o período de férias. Não conseguimos nem conceder os 30 dias de férias para os atletas, né? Antecipamos esse retorno, fizemos esse início com 2, 3 dias ali que se perde com exames médicos. Quando a gente vai iniciar o período de trabalho de campo, nós somos acometidos por uma grave, né, por uma quantidade imensa de atletas com Covid ou com H2N2, né, aquela gripe. Uhum. E aí a gente perde mais de, se eu não me engano, foram 15 atletas que tiveram a sua pré-temporada já muito curta, comprometida, por conta da impossibilidade de treinar, né? Então a gente vai iniciar um campeonato baiano ali no dia 21, se eu não me engano. Em Feira, contra o Bahia de Feira, eu estava lá. Isso, contra o Bahia de Feira. Vejam o seguinte, nós não tínhamos nem time para jogar aquele jogo. Nós fomos com 6 atletas no banco, sendo que 2 goleiros, 4 atletas de linha, um atacante de beirada do Sub-20 que não tinha sido relacionado para a Copa São Paulo, foi Thiago Rossi, jogando improvisado de lateral esquerdo, né?
uma série de improvisações. Eu tive que conversar, eu conversei pessoalmente com o Guto Ferreira para que ele liberasse. Seriam 3 atletas que tinham uma condição física um pouco melhor nas nossas avaliações dia a dia, que eram Raí, Patrick e Mugni. E aí, no dia anterior ao jogo, Mugni testa positivo para a Covid. Então, a gente só conseguiu liberar 2 atletas do grupo principal para que eles pudessem ir para aquela partida, né? E depois houve uma segunda partida aí contra o NIRB, que nós empatamos também em casa, com um grupo alternativo, né? Já que a gente teve que interromper o trabalho que estava sendo feito, a montagem da equipe transição, por uma questão financeira. E a partir daí o grupo principal inicia as atividades com jogos meio de semana, final de semana, com uma pré-temporada curtíssima, com a condição física muito abaixo do minimamente aceitável para o início de temporada, sem tempo para treinar. Então foi um desafio enorme. Isso apaga a nossa frustração em relação aos resultados de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é preciso que se observe isso para que se compreenda por que aquele time, depois de 3 semanas que teve treinando após essas fatídicas eliminações, claro, alguns reforços chegaram, mas a base do time se manteve, acho que você vai concordar comigo, né, quando a gente olha ali, por que esse mesmo time conseguiu desempenhar melhor em uma competição de um nível mais alto, como a Série B do Campeonato Brasileiro, como vem sendo até aqui, né? Então, acho que isso explica um pouco, embora, repito, não afaste a frustração, a chateação, e a gente entende isso. Nossa, né? Nossa, enquanto torcedores e de toda a nação. Vou fazer um storyboard, porque eu trabalho muito com storyboard, tem um superchat, tem 2 superchats, um que chegou aqui via YouTube e outro que chegou via Pix, que as pessoas mandaram perguntas e eu vou fazer já. Eu já favoritei. O Bahia foi rebaixado dia 8 de dezembro lá em Fortaleza, numa derrota de 2-1 para o Fortaleza, e eu estava lá. Esse time de transição, que era um time que é o Sub-23, que eram garotos que estavam com a idade estourada do Sub-20, que subiram para poder estar fazendo parte com o Bruno Lopes, o treinador que veio de fora. E aí eu tenho uma pergunta também. A única correção é que não só jogadores com idade estourada. Tinham jogadores que tem... Marcelo Rian tem idade Sub-20, Borel tem idade Sub-20... por exemplo, apenas, né? Mas tem outros também. Mas era um elenco que estava treinando e que começou a preparação para o Baiano, similarmente aos clubes do interior, que começaram também essa preparação para o Baiano, que começam em novembro, dezembro, por conta de não ter calendário e começarem a fazer esse processo. E quando a gente é rebaixado, passa um tempo, acho que 2 ou 3 semanas, acaba o Sub-23, e aí a gente fica meio sem saber o que acontece com esse elenco que estava sendo predisposto. Essa equipe alternativa entra em campo contra o NIRB, não performa bem, né? Um público pequeno, um ambiente bizarro. Eu acho que foi um dos ambientes piores. Muito hostil. Um dos piores ambientes que eu vi dentro da Fonte Nova em toda a minha vida de torcedor. E olha que eu já vi rebaixamento para a Série C, eu já vi Alex Guimarães tomando peru na Fonte Nova em jogo decisivo de quadrangular final, mas deixemos os melindres para lá e trazendo essa coisa. A gente tinha atletas que entraram em campo contra a equipe do NIB que poderiam ter performado mais no tempo durante esse campeonato baiano. Preferiu-se juntar com o time profissional, os caras entrarem em campo, não conseguiram performar bem e a gente terminou tomando na cabeça.